E aí, pessoal, estamos começando mais um Colabora Talks, de número 8. Hoje eu tenho uma outra convidada ilustre, super prazer, Thalita, Head de Cultura e Treinamento e Desenvolvimento da Max Milhas, mas vou deixar ela se apresentar um pouquinho também. Thalita, super obrigado por ter aceitado o convite. A gente vai falar sobre diversidade e inclusão dentro, né, das empresas, do mundo corporativo, um tema super importante, cada vez mais, né, relevante dentro das companhias, e tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Obrigado, e comece se apresentando um pouquinho, fala um pouquinho de você. Ô, Bruno, eu que agradeço o convite, sempre um prazer trocar com você e com a comunidade que colabora e com as pessoas todas. Bom, minha história, na verdade, eu sou jornalista de formação, atuei no mercado muitos anos, fazendo assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, posicionamento de marca, diagnóstico, muita gestão de crise, atendi públicos diversos, né, grandes clientes privados, muito cliente público. Também trabalhei muitos anos na área de cultura e entretenimento, fazendo produção de eventos, shows. Era uma fase jovem muito boa da minha vida. E fiz uma transição de carreira quase sem querer, não percebi, para o RH há 4 anos, quando eu entrei na Max Milhas. Eu era uma pessoa de mercado e o RH, né, o time de gente e gestão tinha essa vaga que eles estavam montando ainda, né, que era uma cultura com comunicação e tentando entender como manter a cultura forte numa empresa que estava assim, num crescimento super acelerado. E aí, uma hora caiu a ficha que eu tinha mudado para o RH. Aí eu tive minha crise de ansiedade, minha taquicardia, depois passou. E estamos aí, né, em aprendizado contínuo e eterno. Rapidamente é isso, assim. Muito bom. Ou seja, quando você fez a transição de carreira, você já foi para o RH da Max Milhas. Esse foi o teu primeiro Exatamente, emprego no RH. dentro da área de RH, sim. Legal, legal. Tem uns 4 anos, mais ou menos. Agora, dentro do universo de diversidade e inclusão, aí é um outro território, né? Assim, sempre estive aí muito atuante, minha trajetória de vida sempre esbarrou nesse universo, assim, pessoalmente, uma vida, né? E quando eu entrei na Max Milhas, uma das demandas reprimidas era, de fato, estruturar uma história de diversidade e inclusão ali. Então, foi muito fluido, porque já existia essa demanda, que é muito legal, né? Quando eu cheguei, e já existiam alguns projetos, algumas propostas. E o que a gente fez, né, o que eu trouxe assim foi isso, estruturar, organizar, crescer e buscar uma forma aí dentro da Max Milhas, que tem uma cultura muito única de como fazer essa história da diversidade e inclusão existir lá dentro. Legal. Legal. Vou começar. Bom, o foco é muito diversidade e inclusão mesmo. Primeira pergunta é assim, o que na prática significa diversidade e inclusão dentro das empresas? Assim, implementar, vou chamar de projeto, mas implementar uma cultura que tenha como pauta diversidade e inclusão significa o que na prática? Olha, se eu der umas filosofadas e umas viajadas, você Vai me lá. corta, tá? Me traz para a terra. Mas assim, na minha visão, na prática, no real, as empresas, né, são as empresas entenderem que elas são o capital, porque o nosso sistema é capitalista, né? Então elas ditam as regras, elas são o mercado e elas são sim responsáveis por tornar a sociedade um mundo mais justo, sabe? Então eu acho que de saída, e eu acho que esse é um dos primeiros desafios, porque desde que diversidade e inclusão entrou na pauta do dia no ambiente corporativo, existe uma pressa muito grande em desenvolver programas, criar metodologia. E aí você tem o passo a passo. Então você faz um diagnóstico. Então você faz uma sensibilização. Então você monta grupo de afinidade. E talvez uma reflexão baixa em relação do impacto e da dimensão que é, de fato, colocar a mão nesse território, sabe? Então eu acho que é isso. Na prática, é essa tomada de consciência, né? E entender qual é o papel das empresas nesse mundo que estamos construindo e da importância dela, de fato, enxergar. É isso, quando a gente volta, né, e fala de ESG,
a diversidade, a inclusão entra dentro do S, ou seja, tudo que gera impacto social mora ali, né? Entender que os grupos, eles são minorizados, não minorias, e do impacto que se tem de trazer as pautas para dentro, assim, isso é uma das coisas que eu mais aprendi na Maximilis muito rápido, assim. Quando a gente começa a estruturar programa de diversidade dentro da empresa, a gente não está criando um ambiente diverso dentro do ambiente corporativo. A partir do momento que eu te contar que o mundo é patriarcal e desigual, você vai olhar isso dentro de casa. Sabe? Isso respinga na sua estrutura. Uhum. E quando eu te contar que você é racista, não vai dar para você guardar isso no armarinho da empresa e fechar e às 18 horas eu esqueci essa informação. Sabe? Então você provoca uma mudança de olhar das pessoas e impacta a vida delas, positiva ou negativamente. Então esses programas, a meu ver, eles merecem ser muito, muito cuidadosos na sua implementação, porque eles têm bastante chance de dar errado, sabe? Sim. Dependendo da pressa com que você coloca essa história toda, sabe? Sim. O que tentar fazer uma pergunta assim, não tão aberta. Mas quando você trabalha com diversidade e inclusão dentro das empresas, eu queria entender assim, o teu olhar, o que as pessoas que são consideradas, digamos assim, as minorizadas, esperam que a empresa faça, ou a empresa ofereça, ou mude dentro da corporação, empresa barra RH, Uhum. o que elas esperam que os colegas façam e mudem, né? E depois também um olhar sobre as outras pessoas, as que não são as minorizadas, né? O branco, hétero, cis, clássico, digamos assim. Qual é o objetivo da empresa de reflexão dessas pessoas para ficar uma coisa igualitária, que não tenha injustiça, que não tenha piadinha, ou seja, que tem uma empresa realmente diversa, que respeita todo mundo. Eu não sei se a pergunta ficou muito aberta ou... Não, eu entendi. Eu acho assim, por parte dos grupos minorizados, tem algumas coisas. Primeiro, escuta ativa, né, por parte do RH e da empresa. Segundo, respeito, né, incondicional, nesse sentido de... Porque quando a gente fala, tem umas coisas que são muito loucas, né? Assim, grande parte das comunidades hoje vão pensar em raça, gênero. A gente tem lei para isso, inclusive, né? Assim, gente, racismo é crime, a gente não deveria estar tendo que explicar isso ainda, né? Enfim, tem várias desses pontos, assim. E uma outra coisa que, no caso do RH, é fundamental, é entender o território dessas pessoas, assim, né? Essas pessoas de grupos minorizados, elas têm uma realidade muito específica e elas têm a sua cidadania e a sua existência restrita ou passe livre de acordo com o território que ela ocupa. Então, por exemplo, quando você pergunta assim, o que você espera das pessoas, né, topo da pirâmide, homem branco hétero, que você entenda que a sua cidadania, que o seu lugar de existência não tem bloqueio nenhum. E que das outras pessoas terá mais ou menos, é o que a gente chama de passabilidade, né? Assim, o seu acesso é irrestrito e o seu mundo, ele não reflete a realidade do todo. Eu acho que é o maior desafio, sabe? Pensando na relação de opressor e oprimido, porque a gente circula um pouco nesses lugares, né? Ah, eu sou mulher, eu sou oprimida pelo homem, porém sou mulher branca, oprimo homens e mulheres negras e por aí vai, né? Então, com exceção do homem branco heteronormativo que está lá no topo, a gente tem essas situações, assim. E de entender isso, né? Então, assim, a minha vivência, ela é dentro de um recorte social que me dá mais ou menos direito de existir e de passar. Então, aonde que isso mora dentro de um processo de desenvolvimento, por exemplo? É muito natural você ver mulheres negras com uma síndrome do impostor muito mais alta, uma dificuldade de se empoderar de determinados espaços muito maior, sabe? E isso tem que ser considerado, por exemplo, na avaliação de desempenho. Né? Então, assim, um RH que pensa diversidade e inclusão precisa
conhecer as restrições desses universos, porque isso não tem como não ser considerado. É claro que você não vai... eu não estou falando para a gente acolher e falar, então tá, ela sempre vai desenvolver. Mas isso precisa entrar na pauta. Isso não pode ser tirado, sabe? Assim, outro dia eu estava discutindo, a gente estava resgatando a história do Papa na cara que o Will Smith deu. E aí virou aquela grande discussão em vários... Né? Dava para fazer um doutorado ali só com a quantidade de pontos que você podia escolher para discutir, né? E uma das coisas, eu tinha uma amiga minha que é branca, a gente estava no mês de mulheres, né, brancas e negras, e ela falou, gente, se o meu marido me levanta para defender, eu dou nele, ninguém tem que me defender. E a mulher negra falou, opa, ninguém defende a mulher negra. Esse gesto de um homem negro levantar para defender uma mulher negra diz muito. Então é isso, eu do meu território branco, posso me empoderar dessa existência, eu posso me defender dentro do contexto do feminismo, né? Do feminismo, mas ele não vai traduzir necessariamente a realidade de todos, sabe? Sim. Então, esses territórios, olha como vai ganhando muitas nuances e muita complexidade, e elas aparecem no dia a dia de milhões de formas. Né? Não é simplesmente um programa e meia dúzia de grupos de afinidades. Uma outra coisa que é importante, assim, que eu acho que se espera, é entender que nem toda mulher entende o feminismo, que nem toda pessoa negra está empoderada da causa racial, nem, sabe assim, nem toda pessoa LGBT está acompanhando a atualidade do movimento, né? Porque, inclusive, o levante desses grupos que vivem historicamente momentos diferentes, eles estão se reinventando todo dia. Né? Eles estão se descobrindo como existir e quais são as pautas que eles querem defender todos os dias. Daí eu acho, inclusive, a importância de grupos de afinidade com pessoas que queiram viver essa reflexão, para que tragam para dentro da empresa as latências dos movimentos. Né? Então, por exemplo, não adianta, eu sou uma pessoa branca, não vou acessar o território do movimento negro. Que a gente tenha grupos de afinidade, pessoas que estão ali mergulhadas nesses territórios para entender e ajudar a gente a criar programas que não caiam nos antigos preconceitos, nos mesmos lugares, porque não tem ninguém que está mergulhado nessa reflexão para falar, opa, peraí, sabe? Isso aí, se você for por esse caminho, deu ruim, né? Então, isso tudo, na verdade, assim, é um caldeirão social que se vive... É isso, é o microcosmos do macro. Então, quanto mais efervescentes estiverem esses movimentos, né, mais a gente, enquanto empresa, precisa estar atento, né? Que, inclusive, ele está em constante movimento. É um desafio. Sim. Eu imagino. Ou seja, você está falando da escuta ativa, é isso, né? Ou seja, a empresa realmente escutar e, putz, é isso aqui, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, não só em ambiente, até mesmo o produto, a forma de vender, a forma de se posicionar, a forma de se comunicar, né? Eu acho que essa escuta ativa... Então, falamos de escuta ativa, respeito, que pode parecer, né, básico, mas não é, né? O que... É porque o respeito mora, porque o nosso respeito é enviesado, né? Sabe? Na verdade, o Goleman que fala isso, né? Não sou eu, assim. O viés inconsciente é o grande vilão da diversidade e inclusão, sabe? Então, o respeito mora assim, eu respeito as pessoas, mas algumas mais, outras menos, porque eu tenho milhões de vieses inconscientes ali que me colocam. Então, para dentro do ambiente corporativo é dificílimo, porque a gente não enxerga. O grande problema do viés inconsciente é que a gente não sabe por onde tem ele. Por isso que você tem que ter escutativa, porque alguém tem que te dar esse feedback. Sabe? E aí você tem muita predisposição de ouvir, né? De falar, pô, opa, peraí, não é? Realmente. Senão você não... Sabe? Você realmente tem que partir do pressuposto que você não está enxergando muitas das coisas que as pessoas vão te apontar, sabe? Porque é inconsciente, né? É o viés inconsciente. Se não tiver alguém alertando, é inconsciente mesmo, né? E você falou interessante você ter falado da avaliação de desempenho, né? Nossa, porque é o que você falou, né? Tipo, a pessoa, por exemplo, a mulher negra, ela talvez na avaliação ela se subjulgue, digamos assim, né? Não tenho capacidade, eu não desenvolvi o suficiente, eu não vou ter capacidade de desenvolver, né? E o gestor avaliando
tem também esse viés inconsciente, ou seja, pô, é uma Pessoal, mulher ela pode ter negra, uma não curva de desenvolveu aprendizado. mesmo, não está Ela pode preparada ter para uma crescer. curva mais longa de aprendizado, né? Porque o nível de pressão dela para se provar é maior, sabe? E uma tendência a se autoavaliar menos. Aham. Né? Então, esse olhar atento de uma gestão do tipo assim, ela é melhor do que ela se acha, é importante. E empoderar as pessoas nesses territórios também é importante, sabe? Sim, Para que elas performem melhor, né? sim. Assim como você deu esse exemplo da avaliação de desempenho, você teria, tipo, se vier rápido na sua cabeça, algum outro exemplo de processos, de coisas que acontecem dentro da empresa, que são coisas naturais dentro de um ambiente corporativo, que tem esse tipo de problema, um viés e tal. Eu falaria aqui de recrutamento e seleção, né? Sim. Que fala muito sobre, né, o viés inconsciente também de contratar muito menos o negro. O recrutamento e seleção também é um outro ponto bem crítico nesse sentido, né? Ele é muito crítico. O fato dele ser, a gente já tem várias ferramentas, desde recrutamento às cegas, para ajudar a gente a tentar enviesar menos, né? Mas o recrutamento, sim, é um ponto de partida. Se você não tiver esse olhar para a diversidade, você recruta mais do mesmo sempre. Mas É. eu acho que neste ponto as empresas já estão atentas. Eu acho que o desafio é o seguinte: recrutar a diversidade e incluir são coisas diferentes. Porque, por exemplo, eu posso recrutar e montar e abrir minha cota de pessoas negras, por exemplo. Ela se sustenta, o ambiente é amistoso. Eu vou construir uma jornada do colaborador genuína, onde essa pessoa vai sobreviver, que eu acho que é Uhum. o desafio entre diversidade e inclusão. E tem um outro ponto: como que você treina a liderança para ser também o mais justo possível nos processos de promoção? Então, você precisa acompanhar. Será que as mulheres estão sendo promovidas na mesma velocidade que homens são, por exemplo? Porque, às vezes, o problema não está no recrutamento. Então, a gente não tem discriminação de gênero, tá? Todo mundo começa com o mesmo salário. Mas e a jornada? E daqui a 3 anos? Esse cara é gerente e ela é supervisora ainda? Como é que é isso? Como é que você monitora? Né, assim, o aumento de salário dele foi de quantos por cento? Dela está na proporção? Porque são Uhum. coisas que a gente vai no automatismo, sabe? E em vários lugares. Porque é isso, é o famoso sempre foi assim, eu aprendi assim, é difícil romper. Então, é um olhar atento em toda a jornada, sabe? E Então, eu até, acho... perdão. Desculpa, pode falar. Não, e até para um outro tipo de pensamento também, que é o seguinte: pô, foi promovido porque é negro. E aí, né? Está Ah, cumprindo tem a que. cota. Oi? Você fala de estar cumprindo uma cota? É, eu imagino que tenha isso, né? Dentro das empresas. Ah, subiu porque é mulher e aí tem que subir mais mulher agora. Né? Até esse tipo de burburinho pode ser que até que aconteça, né? Agora subiu o negro porque é negro. Então, isso eu acho que tem que também colocar todo mundo num lugar muito de, sabe, todo mundo na mesma página, aquela empresa, aquela cultura tem que estar muito na mesma página, né, do propósito da empresa dentro dessa pauta, né? Eu fico lembrando, quando você falou, eu fiquei lembrando do caso da CEO, né, da C-Level do Nubank, passando aquele aperto no Roda Viva, né? Na É, vida. e quando a gente entra nesse território, a gente, por exemplo, no caso de raça, é entrar na discussão da cota. Na minha cabeça não tem que ter uma discussão. É sempre um desafio. Ele está subindo porque ele é do grupo minorizado, mas não merece, sabe? Uhum. Ou ele merece e como que a gente faz? Ou ele tem que dar 150% para ser validado. E é isso, assim, quando ela traz um pouco aquela coisa assim, a gente não acha a pessoa certa para a cadeira de marketing, porque a gente também não quer deixar de olhar para a parte técnica, esse é um desafio mesmo, sabe? Claro que você Sim. espera uma pessoa técnica, mas dentro do contexto de reparação, onde pessoas negras ou mulheres de baixa renda, pessoas trans não têm a mesma oportunidade, querida, você tem que mudar essa régua aí mesmo, sabe? Assim, talvez, né? Ou construir uma história junto, porque a gente entende que tudo que é técnico a gente consegue, a gente tem que enxergar potencial, Sim. né? E aí eu acho que tem uma outra coisa muito louca que, de novo, o mercado, o capitalismo faz com a gente, que é difícil a gente conseguir romper esse ciclo, que é o próprio conceito de meritocracia, né? Que ele é muito sofrido.
Porque nesse ponto eu acho que a gente não achou ninguém repensando a história, sabe? Assim, meritocracia é o quê? Seria a gente igualar as oportunidades de todo mundo, né? Então a gente nivela o ponto de partida. Todo mundo tem a mesma, todo mundo tem 3 refeições por dia, todo mundo tem teto para morar, todo mundo tem saúde, todo mundo é isso. A gente começa a nivelar o ponto de partida, né? Ainda assim, o modelo é uma corrida. Essa reflexão, assim, eu até tô com um livro aqui para ler, que eu vi uma live do Michael Sanders, aqui, ó, A Tirania do Mérito, né? Porque ele faz essa reflexão, inclusive dentro do ambiente político, né, que é onde ele entende que a falha da esquerda, por exemplo, em relação à direita, quando a gente entra em territórios políticos de polarização, é que o conceito de meritocracia ele continua sendo uma corrida. Uhum. Se você nivela o ponto de partida, ainda assim é uma corrida. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Então a gente vai ter poucos vencedores e muitos perdedores. Né? E a gente não constrói um mundo só com os topos e os vencedores. E o que a gente faz com as outras pessoas? Que por aí que não é critério de ponto de partida e nem nada. Como que a gente faz elas chegarem lá? E o que você faz com isso, sabe? A base da A gente pirâmide é deveria ter muito uma mais outra... não deveria ter um ponto de partida. Né? Não deveria ser um ponto de chegada. Porque é isso, pessoas diversas, têm realidades diversas, têm entregas diversas, têm potenciais diversos, vão construir. O trem deveria ser mais um círculo infinito, sabe? Muito mais cíclico, né? Seria como você pensar numa trilha de carreira que não sobe, né? Você pode rodar ela ali, sabe? Assim, nesse ponto, talvez uma empresa que eu vi fazendo isso, assim, ela tem uma metodologia de gestão muito única, é a TW, né? A ThoughtWorks, ela tem toda uma história que você consegue dar um reboot, você pode subir e dar um reboot na sua carreira, virar líder de projeto, porque é uma outra lógica de raciocínio, casa a necessidade do colaborador com a necessidade da empresa, e é isso, assim, não tem a coisa assim, eu estou no topo, então agora, por exemplo, ou eu vou ser desligado, porque eu não consigo recuar, nem mudar, sabe? Que é O um outro esquema desafio. de as organizações por squad, né, são muito nessa linha, assim, de certa forma elas são mais democráticas, né? Você consegue ir para uma squad, sair, ir para outra, uma hora você é líder da squad, outra hora você vai ser mais operacional, e não simplesmente uma pirâmide, tipo, vou subindo e vai afunilando, né? Porque aí a meritocracia fica bem mais desigual, né? São poucas empresas que são totalmente organizadas por squad, é difícil mesmo, né? Tem poucos exemplos, né? E você acha que um bom caminho, assim, a gente escuta muito sobre comitê de diversidade, né? Comitê de diversidade e inclusão dentro das empresas. Você acha que é um caminho legal, assim, tem que ter um comitê liderado por quem? É liderado pelo RH? Tem que ter participação de alguém da alta liderança ou não necessariamente? Você entende que, ou seja, você entende que é positivo o comitê e de que forma seria um bom comitê, né? Um comitê que realmente funcione? Se a gente pensar assim, vamos pensar num processo completo de implementação de um programa de diversidade, né? Assim, o comitê eu acho ele fundamental, considerando que ele seja de pessoas representantes dos grupos minorizados que você escolha defender e trabalhar dentro da sua história. O apoio do RH é fundamental, porque o RH ele traz o olhar da gestão corporativa, então sempre tem esse casamento. E eu acho que qualquer programa a maioria dos programas e o diversidade e inclusão, principalmente, ele precisa ser top-down no sentido assim, se a alta gestão e a liderança não compra a história, ele não roda, né? Isso é básico. Então, ter líderes nesse comitê mostra a força que a empresa está dando para esse programa de diversidade, né? Como relevante, assim, de fato. O que eu acho de caminho bom da gente construir essa jornada, né? Na verdade, é assim, geralmente as pessoas falam assim, você tem que fazer um diagnóstico da empresa para você mapear seus gaps, para você pensar, né, assim, então eu tenho poucas mulheres em determinada área, poucas pessoas negras em outra, a gente quer recrutar pessoas trans.
Mas se você nunca trabalhou isso na empresa, eu daria uns 2 passos atrás, porque você tem que criar um processo de sensibilização para que as pessoas se familiarizem com a pauta e até para criar um primeiro colchão de segurança. Porque se você começa com um diagnóstico, talvez aquela pessoa da comunidade LGBT não se sinta confortável para falar que é, mesmo que ele seja anônimo, porque é muita novidade. Às vezes, aquela pessoa, ela até se reconhece como pessoa negra, mas ela está treinada para preencher que ela é parda, por exemplo. Então, até para você ter, de fato, um primeiro diagnóstico, um microcenso, né? O mais genuíno possível, eu acho importante dar 2 passos atrás e fazer uma sensibilização, criar um colchão de segurança, contar como que quer conduzir, abrir espaço para que as pessoas possam existir, né, e ter confiança, porque historicamente a gente vem de territórios onde você não pode ser o que você é, né? Você tem que fingir ser alguma coisa. Então pessoas negras se embranquecem, né? A comunidade LGBT, o famoso não sai do armário, porque eu não sei se esse território é um ambiente seguro ou não. Então, acho que o primeiro passo é você construir uma segurança psicológica e trazer essa pauta. Falar e sensibilizar sobre os assuntos. Aí sim rodar um diagnóstico, né? Para você já ter um ponto de partida. E aí, eu acho que este diagnóstico é o que vai te dar o cenário onde você poderia trabalhar, sabe? E depois, sim, mapear e fortalecer os grupos de afinidade, porque você tem que entender quem são as pessoas do seu território, não só no quantitativo, mas no qualitativo. Que é aquilo que a gente falou, nem toda mulher entende o conceito do que é essa mulher, do feminismo. Eu estudo feminismo. Porque o fato de eu ter nascido mulher, longe de mim, pelo contrário, eu sou mulher dentro de uma estrutura machista patriarcal. Se eu não estudar, eu vou replicar, sabe? Uhum. Então, achar não só a força dessas, né, dessa quantidade de pessoas, mas também aquelas que têm ou esse potencial ou esse olhar e já tem isso, né? E a gente, inclusive, se surpreende quando a gente abre espaço, quantas pessoas já militam ali dentro dos seus territórios e a gente, às vezes, nem sabe, sabe? Então, os grupos de afinidade têm o papel muito de manter esse caldeirão dessas conversas ativas, de propor tema e ajudar, junto com o time de gente, ou quem, né, o time de cultura, quem estiver organizando essa proposta, a pensar em projetos e programas que façam sentido para aquela comunidade de colaboradores. Eu acho que o papel do comitê mora em ajudar a fortalecer esses grupos de afinidade, né, de manter eles vivos, ativos, e também ser um pouco esse conselheiro, esse consultor, né, dessas ações, assim, para pensar e tentar cercar o máximo possível que esses programas sejam de fato, né, minimizar esses vieses inconscientes do programa. E eu acho que, por fim, é tipo assim, é acalmar o coração, que a gente sempre vai errar. Uhum. Não tem jeito de acertar, sabe assim? Tanto que às vezes eu vejo as pessoas assim, fulano especialista em diversidade. Eu não consigo, não existe especialista em diversidade que estão na minha cabeça. Somos eternos aprendizes. O processo é complexo, o buraco é louco, né? Como diz a música do. E é isso, você faz parte de um pedaço de um contexto extremamente complexo, né? Que tá fazendo a sua revolução social. Então, assim, é ter aquela tranquilidade de que é isso. Eu vou errar, eu só espero errar, não errar no básico, né? Já que a gente já tem tanto território aí. E é isso, a escuta ativa de virar a chave rápido. Cara, errei, não sofrer, sabe? Assim, não é que é pedir desculpa, é isso. Uma hora eu ia errar. Como que a gente corrige junto, sabe? E aonde que eu errei, né? Que é o eterno aprendizado. Sim. Aí eu queria pegar um gancho do erro, tirando aquelas coisas, aquelas palavras que agora né, não são as Aceitas? corretas de se falar e tal, mas dá um exemplo aí de alguma coisa, não um erro seu, assim, mas, sei lá, alguma coisa, puta, a gente tentou porque alguém sugeriu isso e, puta, não foi legal. Algum erro, você está falando de erros, assim, importante também ter esse outro olhar, assim, uma tentativa que não deu certo, uma coisa que, tirando palavras erradas, mas coisas... Com parênteses, sobre essa questão do vocabulário, eu sou muito cuidadosa, porque eu acho assim, quando você simplesmente fala, Bruno, você não pode falar denegrir.
Se eu não te dou um contexto, eu só estou te tolhendo. Então, assim, por exemplo, eu já vi situações acontecerem onde a pessoa não tinha o contexto, você só sabe que falar aquilo não pode. E aí a pessoa começa a falar assim, mas abajur eu posso falar? Porque se você não dá contexto em expressões que fazem parte da vida da pessoa, você dá um bug na cabeça. Primeiro que você não promove mudança nenhuma, e dá um bug na cabeça da pessoa, que você começa a travar ela, né? Então, eu acho sim que tem que ter um processo de educação e letramento, mas ele tem que ser propositivo. Porque senão ele só entra no radicalismo de silenciar. E eu acho que inclusive, é uma reflexão a ser feita. O que você quer com esse programa? Né? Você quer promover uma mudança? Você quer promover educação? Ou você simplesmente quer cumprir a cota? Até essa resposta honesta que você, diretoria, você, pequeno RH, faça dentro do seu travesseiro. Você tem que saber o que você quer com isso, né? Para você saber como conduzir e saber os impactos. Agora, erro tem aos montes, assim. Desde... vou te contar assim, os vários que eu fiz, não só dentro da Max Milhas, mas ao longo da vida, porque como eu trabalhei com evento de cultura, eu sempre escorrego nisso, assim, o tempo inteiro. Por exemplo, fazer um evento de inclusão que tem pessoas cegas, e em algum momento passar um vídeo que é só imagem, porque ele é 100% artístico autoral. Teve uma vez que a gente corrigiu, assim, nos 45 do segundo tempo. Vamos criar uma experiência muito maravilhosa para causar um impacto nos colaboradores. Então, a gente faz aquele momento blackout, onde a gente apaga todas as luzes e, de repente, elas acendem, e aí vem aquela situação de uma pessoa surda. Então, imagina o que é você tirar outro sentido, sendo que ela se norteia muito pela visão, Sim. sabe? Então, tem várias situações, assim, que a gente tenta cercar e não consegue, sabe? Então tem pessoas surdas, a gente contrata um intérprete de Libras, tá? Só que ela era uma surda oralizada, ela não fala Libras. E aí a gente não pensou nisso, tudo bem. Geralmente o intérprete de Libras também faz, né, essa tradução. Mas é isso, porque se a pessoa é oralizada, o campo de visão dela e o que se exige da pessoa que está palestrando é um nível completamente diferente. Porque se você virar o rosto, você perdeu a comunicação dela. Então, assim, tem milhões de coisas e muitas dessas a gente só descobre no erro mesmo. Sim. Porque você tem duas opções. Ou você pergunta para a pessoa, né? Você quer incluir um colaborador, você pergunta para a pessoa como é que vamos juntos construir essa história. Ou você vai, é isso, você não viu, vai passar. Vai passar porque você nunca pensou sobre isso, você não vive isso. A gente vê muito, aí eu queria uma opinião sua, assim, você que também que vive isso. A gente vê muito nas redes sociais, né, LinkedIn, Instagram, Twitter eu particularmente não uso, eu nunca tive conta no Twitter, mas dizem que Twitter é o mais agressivo de todos. Mas a gente vê uma agressividade enorme nas redes sociais de todos os lados, né? Impaciência, imposições, etc, etc. Você percebe que, e aí quando você vai para dentro da empresa é a vida real, né? As pessoas não são na vida real, né, tão corajosas como elas são nas redes sociais. Você vê que as pessoas, elas têm paciência para as mudanças, quando tem os erros, as pessoas, beleza, entendemos, vamos corrigir, estou aqui, vamos corrigir junto. Ou você entende que, sei lá, tem algumas que são mais impacientes, são mais apressadas. No geral, assim, qual é o teu entendimento sobre o grau de rapidez, digamos assim, que a empresa precisa aprender e mudar em função dos grupos minorizados? Porque vai para as redes sociais, é um absurdo a empresa não ter um banheiro unissex, né? Que qualquer um pode entrar. Nossa, como é que pode, em 2022, uma empresa não ter um banheiro unissex? Mas também não é assim. Você percebe que na vida real, dentro das empresas, as pessoas estão, beleza, vamos junto. Vocês vão errar, vamos embora, vamos construir junto, ou tem essa impaciência das redes sociais também? Ou vai muito dessa pessoa? Eu acho que assim, depende de como a empresa vai implementar esse programa. Aí eu vou te dar a nossa vivência. Tá. Quando eu cheguei, eu falei com você que tinha uma demanda reprimida, né, de falar sobre isso. Como que surgiu a história da diversidade na Max Milhas? A Max Milhas tinha muitas pessoas que são militantes.
dentro dos seus territórios. Muitas pessoas negras militantes, mulheres militantes, pessoas LGBT militantes. Então, eles queriam falar sobre isso. Eu quero que você me ouça, eu quero te ensinar, eu quero que você pare de falar isso. E quando eu cheguei, a gente começou a organizar isso, né? De forma muito rápida. Aí o que aconteceu? A gente meio que traumatizou boa parte dos homens brancos héteros normativos que entraram no modo pânico, sabe? Porque não foi suave. Então, de repente, rolou aquele medo da existência. Então, a gente teve que fazer um grande recuo de entender todo o processo, onde a gente errou, nesse acelerar, nesse pé na porta, de vamos falar mesmo, e vamos engolir essa história goela abaixo, porque o mundo mudou, né? Essa força, assim. E a gente sempre teve uma política de feedback muito forte, sabe? Natural, tudo na gestão, no dia a dia e tudo mais, né? E aí, de repente, você começa a dar e trocar feedback na área da diversidade e inclusão. Então, você não pode... Aí entra um pouco na questão. Não, falar isso é errado, você não pode. Não tem que escutar isso. Então, vai depender muito de como que a empresa implementa isso, de como que ela vai contar essa história, qual é o tamanho dela estar pronta ou não para isso, né? Então, se você chega, gente, a gente vai começar, a gente vai errar, sabe? A gente não tem isso pronto. A gente não sabe. E de entender também, de mapear quem são essas pessoas. Porque se você tiver grandes militantes de gerações diferentes, até isso impacta, né? Pessoas de gerações diferentes têm perfis diferentes, assim, na forma de lutar, né? Na forma de defender, assim. Sim. Então, até esse mapeamento também é importante, para você entender esse equilíbrio. Tem uma hora que você vai ter que trazer um assunto mais ali, né, mais latente para atender essa comunidade de pessoas que já estão engajadas ali. E depois você vai ter que trazer uma coisa que é mais sensibilização para uma galera que está chegando agora nesse bonde, sabe? Eu acho que tem esse movimento, de você mapear os seus colaboradores, de entender qual que é, tentar fazer um nivelamento e como você vai apresentar esse programa também. Se você chegar falando, agora a gente tem uma consultoria de diversidade, vai resolver tudo, né, e a gente está preparado 100%, a chance de você apanhar mais na hora de errar, fica maior, né? Porque você não falou que sabe. Né? E não tem jeito de acertar o tempo todo, sabe? Assim, é muito difícil. E cada vez mais, eu acho, né? Assim, porque as pessoas estão cada vez mais agressivas, né? Mentalmente não tão estabilizadas, as polarizações políticas, as coisas que estão acontecendo com o mundo. Né? Claro que as redes sociais, as pessoas realmente não têm nome, são muito corajosas, mas na vida real as pessoas também são polarizadas e mais nervosas, mais um contra o outro, né? Porque a gente vê isso o tempo inteiro, né? Um contra o outro, esses confrontos. Você vê, negros com raiva do branco, branco com raivas do negro, uma coisa assim inacreditável, né? Mas a pergunta é muito mais porque eu não vivo isso no dia a dia. Quer dizer, até tenho uma empresa super pequena e bem diversa, por sinal, bastante, assim, e só que eu vou muito mais para LinkedIn e redes sociais, né? Então eu não vivo essa agressividade no dia a dia, até porque eu proporciono um ambiente super, sabe, não tem essa no dia a dia, mas quando você vai para centenas de colaboradores, milhares de colaboradores, para implementar pautas de diversidade, você vem, o conflito é consequência, né? Natural, né? Eu acho assim, como indivíduo, porque, por exemplo, eu estou aqui falando de diversidade e inclusão sobre vários grupos da qual eu não faço parte, sabe? Então, assim, eu fico pensando, a gente como indivíduo, a gente tem que fazer que se dispõe a trabalhar com isso, né? Pelo menos é assim que eu atuo há muitos anos. Estudar infinitamente. Eu tenho que ter embasamento de estudo e de escuta daquilo que eu não tenho de território e um processo de autoconhecimento muito grande, para que eu tenha tranquilidade de receber os feedbacks que forem daqueles pontos de viés inconsciente, sabe? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, insegura e finjo que não sou e não sei que sou porque nunca refleti sobre, não fiz uma terapia, não fiz acupuntura, não fiz um treinada, é muito difícil, assim. Não tem como você circular nesse ambiente bem se você não tiver uma dose de autoconhecimento muito grande, pensando enquanto indivíduo.
sabe? Eu preciso entender o meu lugar. Eu realmente preciso entender o meu lugar. Eu realmente preciso entender o que significa ser uma mulher branca. A gente tem que estudar, sabe? Assim, ele não é dado para a gente, esses territórios. Você, homem branco, você tem que estudar esse lugar, né? Ele não é dado, assim, você só experiencia ele, né? Então, você tem que trazer as ações para a consciência. E, de certa forma, eu acho que a empresa tem que fazer isso. Tem que ter um mapinha de autoconhecimento, sabe? Assim, corporativo, de você entender a sua marca, inclusive as fragilidades dela. Por isso que eu falei que é importante, às vezes, essa marca deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, o que eu quero com esse programa de diversidade, sabe? Assim, eu quero entrar na onda, porque isso vai determinar o tamanho do seu programa, a velocidade do seu programa, a quantidade de bandeira que você vai escolher abraçar, como que você vai trabalhar isso lá dentro, sabe? Se você tem isso mapeado, tanto enquanto indivíduo, tanto quanto em marca, fica mais tranquilo administrar as redes sociais, por exemplo. Sabe? E a raiva, e a polarização, e esse caos todo. Porque você parte do pressuposto que, assim, não é que eu sei tudo, estudei tudo nunca, mas eu, pelo menos, já tenho um mínimo mapeado para entender essa briga que eu vou comprar isso aqui, não adianta, né? Então, assim, não adianta vir essa demanda desse jeito que não vou dar conta dela, sabe? Assim, e tem um pouco isso. Assim. Não, é isso, assim, porque a gente tem, pensando, né, tanto corporativamente, individualmente, a gente tem muito medo de fracasso, a gente tem muito medo do erro, a gente não tem essa. Né? E muitas vezes, por mais que as startups, né, que é da onde eu moro, a gente defenda a cultura do erro, ela também é só até a página 9. Então, a gente tem que entender esses territórios, sabe? Porque a diversidade e inclusão no ambiente corporativo, ela fala muito sobre pisar em territórios que você não está acostumado. Não é simples. Não é simples porque o terreno é arenoso, porque a sociedade é arenosa nesse campo. Não está dado. Não está dado. Se você falar hoje assim, que tem alguma pauta que está muito clara, para além do básico, racismo é crime, feminicídio é crime, e criminalização, né, crime contra LGBT é crime, com exceção daquilo que está escrito na lei, considerando inclusive que a lei é feita por homens, né, assim, homens que eu falo seres humanos, num tempo e num recorte de espaço, de resto, é movimento atrás de movimento, né? E a gente está num momento muito complexo, né, de polarização e de extremos, onde esses movimentos precisam, né, eclodir, às vezes, com uma pressão maior para ser ouvido, versus aquilo que a gente não quer ver. Então, assim, não tá fácil existir no mundo, na real, é um pouco essa hoje, assim, vamos ser bem honestos. Não, então, é verdade. E as próprias... Isso, Oi? é porque trabalhar com isso no ambiente corporativo é meio que trazer esse caos para dentro de casa, não tem jeito, né? É o micro do macro, sempre. E as próprias pessoas, né, dentro dos grupos, elas ainda também pensam diferente, né? O que você falou. Não é só porque a mulher que é feminista, né? Às vezes tem um negro muito mais militante e um outro muito mais tranquilo, né? Eu falo esse lance das palavras, né, e da empatia, assim. Eu tenho um ponto que eu falo como, né, tem um lugar de fala, né? Eu sou judeu. E aí uma das palavras ali é a judiação, né? Eu escuto isso desde que eu nasci umas 3 vezes por semana. Em 3 vezes por semana eu escuto, nossa, que judiação, fulano judiou, não sei quem. Para mim, eu escuto, não sei o quê. Eu, particularmente, zero problema. Zero. Até porque eu entendo que a pessoa que está falando isso, ela nem sabe qual é a conotação real, né? Nem sabe também, qual a etimologia da palavra, né? Assim, nem faz essa associação. E eu vejo muito também a forma, né? Não é agressivo, não é que é Hitler, que Segunda Guerra, porque eu quero a morte aos judeus. Tipo, zero, né? A pessoa só está acostumada a falar, né? Mas, tudo bem, não é só porque eu também não tenho nenhum problema em escutar judiação que eu também não posso entender que o outro se ofende ou não gosta de escutar o denegrir ou ou criado mudo, qualquer outra coisa. Então tem muito da empatia também, né? Não é só que a gente, né, eu sou mais tranquilo ou eu escuto determinada coisa que o outro não. Então você também tem que equilibrar os graus de
de militância, no bom sentido, entre as pessoas, mesmo dentro do mesmo grupo, né? Vai ter Eu um outro acho. que vai se ofender e não vai Sim. gostar nem um pouco de escutar. Eu não tenho problema Se você nenhum. der o contexto para a pessoa, se você explicar assim, de boa, eu tenho certeza que ela nunca mais vai repetir a palavra. Porque a maioria do nosso vocabulário, né, desses vocabulários das palavras, das expressões que são ditas, elas foram tão puídas e analisadas dentro desse território, e vem tanto de um contexto histórico, que ninguém reflete. Você não reflete sobre isso, as etimologias das palavras que você faz. Então, assim, se você tem uma consciência delas com o contexto, ao invés de você calar a boca, eu acho que já ajuda bastante você, de fato, promover uma mudança, sabe? Agora, eu acho um ponto complexo, porque, por exemplo, os estudiosos de língua e linguagem, eu acho muito confuso. Porque, às vezes, você descobre que aquela palavra que foi apropriada num contexto social por um grupo, ela nem tem essa etimologia. E aí, qual é o desafio? Né? Porque é a hora que mora... Cara, vamos começar por raça. Né? Se a gente for pegar mesmo, raça é uma palavra que ela tem um peso, ela foi estruturada num contexto social, né? Então, às vezes, é isso, assim, você tem que entender que aquela expressão nem tem a ver com aquela história que foi contada, porque aí você cria narrativas e ficções sobre... Mas ela foi apropriada de tal forma que é isso, as novas gerações entendem que aquilo ali agride. É sempre uma coisa, nada é simples, você entende como é complexo? Aí nós vamos fazer o quê? Voltar na etimologia da palavra e resgatar o quê? O latim, e o banto e o iorubá, que são as essências das Tem nossas as raízes. linhas também, né? Tem gente que fala que o denegrir veio do denegrar e que não sei o quê. Tem gente que fala que o criado mudo não tem nada a ver com a escravidão. É bem, bem delicado, né? Mas aí, no final das contas, assim, a minha reflexão particular é, eu sempre quero saber. Eu, Thalita, particularmente, eu quero. E eu vou lá, eu vou linguista. Eu vou aonde for. Sabe? O tal do feito nas coxas, por exemplo, eu fui em artistas plásticos, arquitetos, e entendi que não é possível aquilo ali ser feito daquela forma. Mas a questão é, foi apropriado, faz parte do movimento, sabe? Uhum. Por que usar? Né? Se agride, sabe? Eu acho que mora muito mais no como a pessoa te impede, né? Como chega para você, não faça, não fale. Que eu acho que, assim, dentro do seu dia a dia, a gente escuta muito isso. Eu não aguento mais ensinar, né? A gente, mulher, fala, não aguento mais, eu vou ter que explicar para homem. Dá um Google, você dá Google para tanta coisa, sabe? Tem esse movimento, mas dentro do ambiente corporativo especificamente, eu entendo que ele tem que ser de aprendizado, de educação. Então, sim, você vai ter que parar e explicar 52 vezes, sim, você tem que dar contexto, sabe? Né? Você tem que ser um ponto de equilíbrio ali, porque você está construindo isso. Né? Você não tem a opção de simplesmente falar, gente, a partir de agora tem aqui uma listinha de vocabulário, não pode falar. Não acredito que isso vai funcionar, sabe? Mas não é, nada é muito simples, quanto mais você entrar nos meandros das discussões. E uma coisa que eu fui aprendendo é falar assim, cara, tem um limite. Primeiro que eu não vou entender. Por exemplo, eu tenho um limite para entender o território trans, uma vez que eu sou cis. Eu sou empática imensamente, mas vai chegar uma hora que essa discussão, ela não me diz respeito. Você Não não adianta eu alcança, ficar querendo... né? Você não alcança, né? Não, e outra coisa, não é sobre mim. É a hora que a comunidade tem que se encontrar para fazer discussões muito complexas dessas comunidades, sabe? Então, até entender o território, aonde eu vou acessar e aonde eu não vou acessar, mesmo que eu queira, mesmo que eu seja uma curiosa e tudo mais, faz parte disso, desse respeito desses limites, sabe? Sim, sim. Porque quanto mais você entra na complexidade, mais dói a cabeça, mais taquicardia dá, né? Porque você começa a perder, sabe? Assim, você não acessa todos os territórios. Por isso, de novo, né? Por isso os grupos de afinidades, inclusive de diferentes gerações, eu gosto de trazer isso, porque, por exemplo, dentro dos movimentos, você tem antigos pensadores de antigas gerações que têm uma linha de raciocínio muito diferente dessa nova geração, dos nativos digitais, dos empoderados das redes sociais. O tom é diferente, Sim. a visão social é diferente. Então, até esse equilíbrio é importante, sabe? Sim. Thalita, voou, Thalita.
Acabou já? Eu tô sem noção das horas também. São 3 para as 8. A gente vai caminhando para o fim. Infelizmente, eu anotei aqui mais 38 perguntas, mas não vai dar. A gente faz aí a pescagem Vai depois. ter a parte 2. Mas eu queria 5 minutinhos para mais 2 pontos que eu acho importantes. A gente tem uma grande parte da nossa audiência é de RHs. Então, assim, o primeiro ponto, puder fazer um resuminho assim não vou chamar de indicadores ou KPIs, mas assim, putz, estamos no caminho certo. Como olhar e como mensurar que está indo para o caminho certo. E a última coisa é mais uma, né, não é pergunta, queria que você deixasse uma dica, uma mensagem para quem está implementando projetos, né, com essa pauta, quem está pensando em implementar, ou se por onde começar, ou putz, se tivesse que escolher uma coisa para fazer, uma coisa para se preocupar, é isso aqui. Então, são esses 2 pontos finais aí. Bom, vamos lá. Indicadores, né? Na verdade, eu acho que nesse ponto o diagnóstico ajuda, sabe assim? Porque, por exemplo, a gente tem os gaps clássicos, né? Não tem mulher na tecnologia, não tem pessoas negras em geral, pouquíssimas mulheres negras. Então, assim, para além daquilo que a gente já sabe de saída, que pode ser, você mapear para você escolher bem, né? E ir colocando essa meta. Então, tá. Quanto a gente quer crescer nessa diversidade? Com que velocidade? E eu acho que, assim, como ser cuidadoso na trilha, na jornada do colaborador ali dentro. Porque ela também vai dizer, sabe, assim, do tamanho de fôlego que você está... Que é isso, pôr para dentro é o menor dos problemas. Quer dizer, não é não, tá? É muito difícil recrutar em alguns contextos, a gente ainda está batendo muito cabeça nisso. Mas, assim, ele é o primeiro só desafio. Pode fazer uma vaga afirmativa, você resolve, entre aspas, esse problema Resolve a cota que você, fazer. né? Resolve a cota ou aquela porcentagem que você determinou, né? Às vezes assim, as pessoas perguntam assim, tá, mas qual é a porcentagem adequada? Não tem uma porcentagem adequada. Porcentagem adequada no mundo ideal é você pegar o IBGE e falar, põe essa proporção dentro da sua casa, sabe assim, né? Mas você tem que colocar essa métrica, entender, e eu acho que o diagnóstico é um ponto de partida para você saber onde atacar primeiro. Então, eu acho assim, essa porcentagem de quanto a gente quer crescer em termos quantitativos, esse acompanhamento dessas pessoas, como que está o processo de gestão, de evolução mesmo, né? E aí de movimentação, de promoção, de trilha de carreira, sabe? Como que essas pessoas estão indo? A gente está conseguindo fazer com que elas cheguem a ser líderes, considerando que a gente pode ter uma dificuldade inicial de contratar líderes, né? Dentro da... Como que a gente constrói isso junto, sabe? A questão salarial e tempo de promoção que a gente tem que olhar sempre, né? Mas esse olhar refinado, quando a gente fala de grupos minorizados, essa curva está sendo a mesma para todo mundo? Tem alguém ficando para trás? Né? As mulheres estão ficando para trás, sabe? Qual é o tamanho da movimentação delas ali, né? Como você criar diversidade dentro... Porque, por exemplo, é muito fácil você falar, eu tenho uma empresa diversa, metade é homem, metade é mulher. Os homens estão na tecnologia, as mulheres estão no RH, sabe? Uhum. Né? Então, é esse desafio de você olhar para a micro-área. A gente tem um desafio de recrutar, né, homens, a comunidade LGBT dentro do RH, mulheres na tecnologia. Então, às vezes, a gente pode solucionar, não em quantidade, mas em diversidade dentro dos times. Para que, de fato, seja representativo, né? E eu acho que o recado que eu deixaria é, tipo, gente, não desiste. Primeiro, não é fácil, não é simples, não é um desafio. E eu acho que o mais importante de tudo, assim, eu acho é melhor errar tentando do que não tentar. Então, assim, tenha tranquilidade de que vai errar, de que esse erro vai custar, porque esse é que é o desafio. Quando você erra na diversidade, você fere pessoas. Sabe? Né? E é isso, assim, ter essa consciência, vai errar e vai ser grave. E como que a gente cria o plano de contingência para acolher, minimizar
e não errar de novo, sabe? Sim. Como que você cria esse colchão de segurança psicológica, de acolhimento e de troca para solucionar esse problema, porque ele vem, sabe? Então, assim, é Sim. isso, vai errar. E beleza, a questão é entender a gravidade e saber a gentileza e a humildade de reparar, sabe? Sim. Esse é que eu acho que é o grande desafio. E não desistam, gente. Primeiro que o trem não tem volta, graças a Deus, né? O mundo Sim. não está cabendo fora disso mais, não cabe. Eu acho que vai vir pelo amor ou pela dor, né? Você vai ser obrigado a olhar para a diversidade e inclusão, para o bem ou para o mal. A sociedade está pressionando por isso, o seu consumidor está pressionando por isso, sabe? Assim, vai chegar uma hora, pode até demorar alguns anos, né? Os investidores começam a olhar para isso, sabe? Sim. Pode até não ser amanhã, mas eu acho que, assim, a minha visão é isso. As empresas estão sendo pressionadas de todos os lados, de dentro, né, o colaborador, o cliente, principalmente os da nova geração, e o dinheiro, os investidores. Em maior ou menor medida, uma hora vai ficar difícil respirar sem olhar para isso, sabe? Sim. Então, que seja pelo amor, né? Que seja pelo amor no sentido assim, que seja propositivo, que se comece a fazer esse movimento, porque senão vai vir isso, né? Seja genuíno, né? Que seja genuíno, porque senão vai vir na perda de reputação, na perda de cliente, na quantidade de gestão de crise que você vai ter que fazer em rede social, sabe? Sim. Essa conta vai chegar, né? De alguma forma. Então, Muito eu acho bom, que é isso. muito bom, muito bom. Super obrigado de novo por ter aceitado o convite. O papo foi ótimo. Nossa, foi bem rápido. Tem Que bom, muito fico mais feliz. coisa que eu Ele é falaria. infinito, né, Bruno? Que é isso, a gente pode escolher assim, É, para uma vida mesmo. mas depois a gente faz uma parte 2, uma continuação de tão bom que foi. Eu adorei. Espero que o pessoal que está aqui tenha gostado também. Deem Ali, feedback, gente. Feedbacks são fundamentais, né? Pra tem. gente. Falei da última vez, tem gente que comentou aqui, ó. Parabéns, obrigado. O Carlos também colocou algumas. Carlos, você estava na última quando eu disse que eu tenho problema de. Quando eu presto atenção na pessoa, eu não presto atenção nos comentários. Eu Aí, tava, relaxa, relaxa, estamos em casa. Meus é, parabéns, Thalita. não, mas é uma Excelente coisa. material. Mas Obrigada. eu tenho que melhorar mesmo para acompanhar os dois. Tem que desenvolver essa habilidade. Mas, Thalita, obrigado de novo, muito bom. Eu que agradeço, foi ótimo, né? Que a gente possa seguir trocando lá na comunidade, que mais pessoas possam acessar e ir trocando. Estou à disposição para falar mais, para trocar, para a gente trocar bem, né? Cada um tem um jeito, cada empresa tem uma cultura e uma forma de lidar. Essa troca é riquíssima. Eu sou, assim, eu tenho esse propósito como pessoa de querer que esse contexto né, entre em todas as empresas no mundo corporativo e quero muito poder fazer parte, contribuir, então estou super à disposição para trocar, para aprender, né, porque isso é infinito. E é isso, vamos seguir aí junto. Beleza, é isso. Valeu, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Valeu, Tchau, Thalita. obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.